Essa descrição desses três grandes setores pode ser simplista, porque eles se misturam. O Bradesco hoje é uma empresa energética. A Votorantim produz alumínio, energia e agroflorestal. Então, esses setores não são estanques. Eles são apenas uma aproximação para nós começarmos a ler as forças que estruturam. Da onde eles vêm? O processo de privatização acelerou essa articulação. A Camargo Corrêa era uma grande empresa de construção, hoje é uma empresa energética. Estou apenas citando alguns exemplos para a gente entender como é que se move o mundo das grandes corporações e como elas se articulam para assegurar o controle sobre o Estado brasileiro. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia tentar retraçar a história de cada grande grupo desses, de cada setor desses. Nós veríamos que muitos deles foram criados ou fortalecidos durante a ditadura militar. As empresas de grandes obras públicas, como a OAS, a Camargo Corrêa, a Odebrecht, elas todas foram cevadas no sovaco da ditadura militar, né? E permanecem. O Emílio é amigo do presidente, Emílio é o Emílio Odebrecht, como você chama, sabe, né? O Votorantim também, nosso amigo progressista. Mas há um quarto elemento nesse tripé aí que completa a estruturação do Estado brasileiro. E aí nós temos que olhar não para a economia, mas, digamos, para o funcionamento da vida política, entre aspas, porque política em Brasil, a gente sempre tem que botar entre aspas. Esse quarto elemento nos leva à dominação da vida política brasileira por um grande número de chefetes políticos locais e regionais. Eu, novamente, sou obrigado a citar o Sarney, vocês me desculpem, os Antônio Carlos Magalhães, o Gereissati, que tem vários nomes também, em alguns lugares o Gereissati responde pelo apelido de Gomes. Vocês já devem ter ouvido falar, sobretudo o pessoal do São Francisco sabe do que eu falo quando eu falo que tem um Gereissati que responde pelo nome de Gomes, que hoje controla o Ministério da Integração Social. Então, esses chefes políticos locais são um elemento central da reprodução política do Estado brasileiro. E aí nós nos defrontamos com um extraordinário paradoxo, que eu costumo contar da seguinte maneira. Se a gente pegar os dois últimos gestões presidenciais, os dois últimos governos, Fernando Henrique e Lula, nós podemos dizer que o Estado de São Paulo ofereceu à nação o que tinha de melhor e mais progressista. O filho mais ilustre da classe trabalhadora e o filho mais ilustre da burguesia erudita e esclarecida de São Paulo. Eles nos prometiam modernizar o Estado brasileiro. Aliás, era essa a expectativa, que a burguesia paulista e o proletariado paulista viessem modernizar o Estado brasileiro e varrer as velhas oligarquias tradicionais do cenário político. E o que assistimos é a reiteração do poder dessas oligarquias nos dois governos, que, afinal, cá entre nós, com pequenas modificações, não tem grandes mudanças na estrutura da coalizão, que eles costumam de chamar de, como é que eles chamam? Bloco do Poder, não, eles chamam de a base deles, né, que é o PP, o PP não sei do quanto, essa é a base. Essa base permanece praticamente intocável. E é extraordinário pensar por que é que forças políticas aparentemente progressistas, como essas forças sociais vindas do Estado mais progressista da nação, construíram as suas formas de dominação política em articulação estreita com aquilo que seriam os setores mais oligárquicos, mais anacrônicos, mais tradicionais da vida política brasileira. Eu não vou ter tempo para avançar nessa discussão, seria interessante, porque já o Vitor Nunes Leão, um importante estudioso da sociedade brasileira, havia analisado a democratização com o fim do regime Vargas em 45, 46. Ele mostra como a democratização e as eleições fortaleceram os chefes políticos locais, que são aqueles que detêm controle, muitas vezes, do processo eleitoral local e regionalmente. Então, esses chefes políticos ganham um enorme poder de barganha com as forças dominantes a nível nacional. Notem bem, o Jader Barbalho não é forte por causa da sua força política, ele não tem nada a ver com o Votorantim ou com o Emílio Odebrecht.
No entanto, ele é forte pelo fato de controlar um espaço político que, no jogo de poder, acaba sendo relevante e, com isso, ele consegue negociar as condições de sua reprodução local. Então, nós temos esse quarteto que se completa dessa maneira. O grande capital financeiro, o grande capital do agronegócio, o grande capital do setor minero metalúrgico das grandes obras públicas e os velhos grupos regionalistas, localistas, as oligarquias que se reproduzem através das redes de clientela. Sobre o território nacional, qual é a consequência de que o Estado brasileiro se estruture dessa maneira? A total fragmentação. O que eu quero chamar a atenção é que a ausência de um projeto nacional não é casual, não é falta de vontade política, ela é o resultado da forma como se estrutura o poder no país. O fato de que o Estado e o território sejam fragmentados em pedaços de projetos que articulam em torno de cada um grupo de interesses e expressa a forma como se organiza a hegemonia e a dominação na sociedade brasileira. Isso significa também, e eu tenho que acelerar a minha fala, de que qualquer leitura sobre o que seria o modelo de desenvolvimento, e essa seria um pouco a nossa tarefa aqui, tem que fazer uma leitura da economia política desse modelo de desenvolvimento e, portanto, da forma como o Estado, longe do que propõe ou anunciam os neoliberais que o Estado reduz a sua importância, o Estado é central na organização e reprodução dessa coalizão de poder que hegemoniza, produz e reproduz um determinado modelo de desenvolvimento, que é todo o contrário de qualquer projeto nacional. Daí a importância de um encontro desses. Quando eles fatiam o território e a nação em grupos de interesses e projetos segmentados, nós estamos aqui tentando justamente contrapor a isso uma perspectiva nacional e mesmo continental. Ou seja, nós, diante de uma burguesia, de uma classe dominante que abdicou totalmente de qualquer projeto de nação, o projeto nacional ou será um projeto popular ou não será projeto algum. E acho que esse encontro sinaliza isso. Ele não é a primeira vez, não é o primeiro esforço, mas ele tem muita importância. Por quê? Porque o BNDES, na verdade, é o principal agente financiador desse processo de segmentação da nação e do território em grupos de interesses. E nós respondemos propondo a construção não apenas de novas políticas, mas a construção de um projeto nacional.